Olá, gente, bem-vindo ao canal. E hoje eu quero trazer para você uma reflexão sobre uma história que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Pois é, a história que a Bíblia relata sobre Pedro. Nós vamos falar dos 3 P's de Pedro, que é o processo, perdão e pessoas. Muito interessante essa história, que ela vai conectar com muitas coisas que nós vivemos, que você passa diariamente e nem se dá conta de que talvez você esteja encaixado, talvez você esteja envolvido com processo, com perdão ou com pessoas. Mas antes de seguirmos, eu quero te pedir para compartilhar, curtir, seguir esse canal, para que mais pessoas também tenham acesso e possam desfrutar desse conteúdo e de muitos outros que vêm por aí. Nós vamos conhecer, conforme a Bíblia relata, a história de um homem, que ele era pescador de peixes e se tornou um pescador de homens. A Bíblia vai falar, narrar toda a trajetória desse homem. E a realidade é que a Bíblia ela já relata muitas coisas para mim e para você, das quais vamos pegando isso com o tempo. Por isso que eu trago essa história de Pedro, dos 3 P's de Pedro, processo, perdão e pessoas, para que de alguma maneira você possa conectar na sua vida e transformar áreas da sua vida que está faltando apenas um ajuste, apenas um detalhe e que talvez se encaixe no processo. Talvez você esteja fazendo coisas, realizando tarefas, atividades ou parado onde você está, exatamente porque está aguardando um perdão ou está aguardando por pessoas, quando na verdade o que você precisa fazer é respeitar o processo. Nós vamos falar um pouquinho do que é esse processo. E nós vamos usar Pedro como exemplo. Pedro, como relata lá o livro de Lucas, lá no capítulo 5, você pode ir lá consultar, avaliar, degustar. Eu sempre sugiro você, quando for para a palavra degustação, fazer uma degustação do que a palavra está orientando, ensinando, explicando, trazendo de clareza para o seu entendimento. Então, segundo Lucas, o relato da vida de Pedro, Pedro era um pescador, vivia no mar, estava ali sempre ao seu trabalho, ao seu dispor da pescaria, ele vivia daquilo, era um bom pescador, mas a sua vida foi transformada quando ele se encontrou, quando ele teve um encontro com Jesus. A verdade é que a Bíblia vai falar de um momento em que Pedro estava enfrentando, de fato, uma dificuldade. Pedro passava por uma noite de tentativas e outras tentativas, ele junto de seus amigos, de seus irmãos, buscando uma maneira de buscar peixe, tirar peixe do mar. Jogava a rede para um lado e para o outro e não colheu nada, não pescou nada, não trouxe nada. E numa bela manhã, ele na beirada do rio, aguardando ali, simplesmente quem chega? Jesus. E o texto relata que Jesus entrou no barco, deu uma orientação, uma instrução para ele e disse para ele: Pedro, segue adiante, leva esse barco para dentro do mar. É interessante pensar e refletir um pouco sobre isso, por quê? Aí é quando entra o processo. Pedro sabia o que fazer. Pedro tinha conhecimento de como pescar. E ali ele estava recebendo uma instrução, uma orientação. Quantas vezes você também não deixou de fazer grandes colheitas, ou de realizar grandes feitos, ou de avançar na vida, simplesmente porque você já achava que o processo estava na sua mão, que você dominava todo o a fazer. E por isso, deixou de avançar, deixou de seguir. Mas Pedro, diferente de muitos, mesmo não compreendendo muito bem, a palavra vai relatar, ela vai dizer que Pedro fala assim, através da sua ordem, da sua instrução, eu vou. Mas nós passamos a noite toda tentando pescar e não pegamos nada. Mas mesmo com toda a histórico dele, tudo que tem acontecido com ele anteriormente, ainda assim Pedro decidiu obedecer. Ou seja, Pedro não quis anular o processo. Pedro seguiu conforme a instrução que recebeu. Por isso, mesmo que tenha coisas na sua vida que não tenham funcionado quando você fez do seu jeito, isso não significa que não há uma outra maneira de ser feito ou que não possa dar certo. É possível sim, mas desde que você respeite e siga o processo. E no processo de Pedro, vão para o mar, lançam as redes, recebem a orientação,
fazem de acordo com o que o Senhor Jesus estava orientando a ele, o que acontece? Aí vem o próximo passo. As redes se enchem, os barcos se enchem, e aí, naquele exato momento, Pedro de fato reconhece que ele precisava do perdão. Por quê? Porque lembra daquele Pedro que iniciou indo, mesmo sabendo que a noite não tinha sido uma noite boa para ele? Respeitou o processo. Porém, após o processo, vem o perdão. E ali, nesse exato momento, aqueles barcos cheios, aquelas redes cheias, lotadas de peixe, Pedro verdadeiramente reconhece. E imediatamente, o que ele poderia fazer? Eu sou um baita de um pescador, sou um cara fera, sei fazer esse trabalho, por isso que deu certo. Não, Pedro reconhece e busca imediatamente o perdão diante do Senhor. Imediatamente ele reconhece qual a sua necessidade e quem foi que supriu o que ele precisava. Quantas das vezes você também poderia ter avançado, mas fez o processo, deu certo porque alguém te ajudou, você estava no ambiente adequado para aquilo acontecer, e aí o próximo passo você se esqueceu do perdão, se esqueceu de reconhecer, se esqueceu de se ver, se esqueceu de se perdoar, de perdoar aos outros, e aí você ficou preso no processo, e aí você volta para o início de novo, onde tudo começou, e o pior, sabe o que é o pior que acontece? Muitas das vezes, por você não ter liberado o perdão, você fica preso, travado, bloqueado, lá onde você começou, quando na verdade você já poderia ter avançado, seguido adiante. Eu preciso dizer uma coisa para você, com amor no coração, tá? Deus não tem nada a ver com isso. É sua responsabilidade, é sua decisão. Se Pedro tivesse agido por conta própria, certamente Pedro não teria avançado. Certamente Pedro não seguiria para o próximo passo. E o que acontece agora? Pedro encontra o perdão, reconhece o perdão, então ele segue adiante para o terceiro P, pessoas. Mas antes de seguir para o terceiro P, deixa eu te lembrar um relato que talvez essa parte, possivelmente você já ouviu falar sobre isso, né? Ah, mas você está falando de Pedro, Diogo? Mas Pedro não foi aquele cara que negou Jesus 3 vezes? Pedro não foi aquele homem que disse não quando apertaram ele? Não foi Pedro que disse que não conhecia o Senhor Jesus? Conforme a mesma Bíblia relata sobre isso. Pois é, não iria deixar passar isso. Eu sei que você tem conhecimento sobre isso, e os que não têm conhecimento, a partir de agora, vão passar a ter também. Pois é, a Bíblia deixa bem claro o relato do passo a passo, que Pedro negou realmente a Jesus por 3 vezes. Porém, quantas e quantas vezes você já não negou o seu chamado? Aquilo que está no seu coração, aquilo que arde como potência dentro de você. E você negou a si mesmo. Quantas vezes você foi chamado por alguém para fazer algo, ou quantas vezes você mesmo disse que iria fazer e não fez? Pois é, que diferença tem você do Pedro que a Bíblia está relatando? Você também negou. E muitas das vezes você nega a si mesmo. Pedro estava negando o outro. E aí, qual que é a diferença de Pedro para muitos de nós? É que Pedro, mesmo negando, ele fez o exercício do perdão. Pedro, a Bíblia vai relatar que após o terceiro momento em que Pedro nega Jesus, ele ouve uma voz, ele se depara com o Senhor e ele escuta o som, porque o relato da palavra diz que antes que o galo cantasse, Pedro ia negar Jesus por 3 vezes. Então, isso acontece e Pedro cai em si e reconhece. Pedro poderia simplesmente ignorar tudo isso. Ele estava buscando se proteger, ele poderia ter argumentado e ter dito, não, eu neguei para me manter vivo aqui nessa cidade, para não me crucificarem também junto com ele, para mim não morrer junto com ele. Ele poderia ter argumentado disso, não. Mas Pedro exerceu o perdão, ele buscou o perdão, ele reconheceu o seu erro. E aí é onde tudo muda. É onde tudo transforma, porque o perdão, ele tira essa mochila, essa carga pesada das suas costas, onde você fica carregando aquilo que a palavra diz que o Senhor já levou sobre si. Ele levou as dores, o castigo,
Tudo ele levou sobre ele. E por que você quer continuar carregando uma mochila pesada? De culpa, de sofrimento, de dor? Libera isso. E sabe o que acontece agora? No terceiro P, que é o de pessoas, Pedro agora, ele está em um ambiente, como relata Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele vai relatar que Pedro estava num evento, numa festa que estava acontecendo. E ali, naquele momento, houve oportunidade para que Pedro pudesse falar. E aí Pedro vai lá à frente de todos e começa a falar. E começa a instruir, começa a dar orientação, começa a mostrar o quão importante é receber o Espírito Santo, a direção, o Senhor Jesus, passar pelo batismo, a reconciliação com o Pai, o perdão, a transformação. Olha, Pedro estava falando sobre perdão, sobre transformação, sobre batismo, sobre resgate, sobre renovo, sobre restauração. Pedro estava no mesmo lugar, num ambiente em que outrora ele estava negando. Imagine você e eu, imagine só, Pedro ali estava falando com aquelas pessoas sobre aquele mesmo Jesus que outrora ele estava negando. Como pode isso, Diogo? É incoerente isso? Pois é, eu diria que é incoerente sim, ao meu e aos seus olhos, mas aos olhos de Deus é libertador. Por quê? Somente eu e você que ficamos guardando nossos erros, nossas falhas. Porque o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele mesmo diz na sua palavra que Ele lançou no mar do esquecimento. Ou seja, o Senhor não lembra do que você errou, do que você falhou, do que você pecou. Desde que você confesse os seus erros, assuma, corrija a sua rota e siga adiante, siga à frente. Pedro está ali, frente àquelas pessoas, e ele poderia simplesmente ficar acanhado ou ficar preso. Não, como que eu vou falar com essas pessoas, sendo que eu enfrentei, eu disse que não, eu neguei a ele, e agora eu estou falando dele, eu estou trazendo a mensagem, falando sobre ele, trazendo a instrução dele, o arrependimento, a restauração. Como é que eu vou fazer isso agora? Talvez você se veja nessa situação também, em alguns momentos da sua vida em que você também foi como Pedro, negou algo que era um chamado para a sua vida, negou algo que você deveria ter feito por algum motivo, e agora você se vê sendo exposto a entregar algo do qual você em outro momento negou. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui está o exercício do perdão, e é por isso que Pedro é exposto às pessoas. Para quê? Para ele ser curado, para ele ser tratado, para ele ser renovado, para ser exposto a ele e a todos aqueles que estão ao seu redor. Porque no lugar onde Jesus entra, o lugar onde Jesus chega, há transformação. E ali houve na vida de Pedro. Chegou na vida de Pedro. Pedro passou pelo processo. Pedro exerceu o perdão. E agora Pedro estava impactando vidas. Você vai seguir o relato, você vai continuar. A palavra vai dizer que Pedro falou para uma multidão e uma multidão queria ouvir dele. E agora, Pedro, o que vamos fazer? E então Pedro ministra a mensagem do arrependimento e, segundo a Bíblia, foram cerca de mais de 3.000 pessoas se convertendo a esse mesmo Jesus que outrora Pedro negava, mas agora Pedro o serve, o segue e desfruta de algo poderoso. Lembra quando iniciamos falando? Pescador de peixes virou pescador de homens. Não só pescador, como relato, foi o maior ganhador de almas para Jesus. Ele negou, ele reconheceu, ele assumiu a sua posição e então ele serviu. Quantas vezes você também não passou por essas etapas aí na sua vida, no seu trabalho, na sua família? Respeita o seu processo, exercite o perdão e desfrute com as pessoas, impactando vidas, porque uma história que você carrega, para você talvez pode até ser uma vergonha, mas tem muitas pessoas ao seu redor que podem ser transformadas através da sua voz. Se fez sentido, se isso tocou no seu coração, se falou contigo de alguma forma, comenta aqui. Ei, eu já fui Pedro. Eu já passei por essa história, eu estou no processo, Diogo. Não, eu estou vivendo, eu estou exercendo perdão. Então eu estou conectando com pessoas. Como você está? Qual estado você está? Nesses 3 P's de Pedro. Processo, perdão e pessoas. Deus te abençoe e até o próximo.